Graça e paz, glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor, amém? Meus irmãos, tem uns dias que eu tô querendo trazer uma palavra, eu não, o Espírito Santo, porque se fosse eu era para falar o dia, né, que eu tinha lido, mas não, ele permitiu que fosse hoje, nessa madrugada, mas que chegue, né, ao momento certo para cada um de nós, assim como chegou para mim, compartilhar com vocês. Só que eu não estava tendo tempo de sentar e fazer ela aqui direitinho com a gente, tipo um estudo. Não é assim tanto por causa de correria assim, não, mas eu não estava tempo de sentar junto com a palavra para a gente fazer esse pequeno estudo. Eu vou tentar não estender o vídeo muito, mas né, que seja direcionado pela glória, né, do Espírito Santo, pela glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Meus irmãos, você sabia que às vezes a situação que você está passando, às vezes você está falando assim, nossa, mas eu estava, né, continuando, caminhando no caminho, mas de repente eu voltei, né? Eu parei, eu voltei. E por que que eu fiz isso? Por que que eu voltei? Por que que eu parei? Meus irmãos, se você está sendo direcionado por Deus, e se você ama a Deus, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e busca a Deus. Amém? Glória a Deus. E daí tinha ido onde que eu tinha ido? Eu tinha ido num postinho de saúde. Daí meu esposo foi consultar e eu fiquei ali no carro. E eu fui, peguei e abri o devocional. E assim, não era nem esse tema, mas eu abri o devocional, era para meditar em Êxodo, né? E eu, como eu estava ali, eu fui e meditei, né, no capítulo 14, no versículo 1, né, e 2. E falou muito assim comigo, né? Falou muito assim comigo. E eu falava, Senhor, é para compartilhar? Sim. Falei, só que o Senhor vai arrumar um tempinho, né? E é esse tempo. Êxodo capítulo 14, no versículo 1, vamos ler o versículo 1. O título é Deus anuncia a ruína dos egípcios. Quando você vê falando de egípcios, né? Esse egípcio representa um gigante, né? Ele representa, né, os principados e potestades, ele representa a perseguição, ele representa algo, né, que está, né, te perseguindo, nos perseguindo, né? Algo que está ao contrário, né, daquilo que é do nosso Deus. Então fala aqui, né, Deus anuncia a ruína dos egípcios. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Glória a Deus. Deus, né? O pessoal ali, o povo de Israel, né? Estava ali diante da sua caminhada e de repente eles recebem uma ordem. Daí Deus pede, durante a caminhada eles estão indo, daí Deus pede para Moisés, vai lá e fala com eles. Daí Moisés vem para falar, aqui está o povo junto, e o povo parou ali. E Moisés fala, ó, Deus está pedindo que é para a gente voltar. Voltar, né? Para onde? Voltem, né? Fala para os filhos de Israel que voltem, que acampem diante de Pi-Hairote, né? Daí pede para que eles voltem. E o que eu quero falar para vocês é esse voltar que Deus queria falar para eles é que mesmo diante daquilo que eles precisavam caminhar frente, aquele momento o Senhor falou que eles precisavam voltar. E nesse voltar, o que Deus pede para Moisés falar? Fala para que eles voltem, né? Em frente mas quem estaria com ele? Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. E aqui Deus está junto com eles, né? Fala para eles voltar. Deus está falando para você, né? Às vezes você tá tão acelerado, você precisa parar e voltar, né?
e pedir para você e para que você possa ouvir Deus nesse tempo. Gente, voltar não é que você está desistindo, desistir é diferente. Voltar é porque às vezes você precisou de voltar. Às vezes já aconteceu com vocês, assim, com a gente, de às vezes você está saindo, né, de casa, às vezes você está saindo de carro e de repente você tem que voltar. Você volta porque você esqueceu alguma coisa e quando você vem, né, você viu que aquele motivo não que você voltou não foi porque você esqueceu, mas que Deus pediu para você voltar. E nesse voltar, você às vezes deixou uma lâmpada, uma luz acesa, o gás ligado, alguma coisa, né? Ou precisou fechar a janela, que o tempo fechou para chuva. E nesse voltar, não quer dizer que você parou na caminhada. Você voltou, Deus voltou com você, está junto com você, mas Ele vai, né, deixar você. E nesse tempo de voltar aqui para o povo de Israel, quando eles estavam voltando, né, os egípcios achou que eles estavam o quê? Voltando para ser prisioneiro, né? Eles estavam voltando, mas não, esse voltar ali foi até uma estratégia, né, para que eles fossem enganados, né? Porque eles pensaram, eles voltou, mas não, esse voltar, ele tinha estratégia de Deus na vida ainda do povo de Israel e assim como tem nas nossas vidas. Não sei qual é o momento que você está, se você está precisando de caminhar e parar, ouvir Deus e voltar e depois prosseguir. Mas em todos esses tempos, Deus está, porque há um tempo determinado para todas as coisas, né? E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a face de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. E para completar, né, aqui em Isaías, no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 26, no versículo 4, vai falar assim, ó: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Você precisa confiar nele perpetuamente, ao ponto de quando ele falar para você voltar, você vai voltar. Ao ponto quando ele falar para você ir, você vai. A ponto quando ele falar para você falar, você fala, silenciar, você silencia. Mas para você entender e entender que quem está falando com você é a voz de Deus. E a voz de Deus, ela fala com a gente até em silêncio. Ela fala com a gente pela natureza. Ela fala com a gente até com lápis. Se eu pegar esse lápis, e se Deus quiser falar comigo através deste lápis, Ele vai falar. Amém? Então, para isso, nós precisamos confiar no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E nosso Deus, que é uma rocha eterna, Ele é soberano. Ele continua soberano e para sempre Ele é soberano em nossas vidas. É Ele que está no controle de todas as coisas. Mas nós aqui temos algo muito especial que nós recebemos do nosso Deus, que graças ao Senhor Jesus, hoje nós somos adotados como filho. E isso nos fez tornar heranças do Senhor. E Deus nos deu o quê? A oração. Orai sem cessar, né? Orai por mim, orai por você, orai uns pelos outros, orai pela terra, orai pela criação do Senhor, sem cessar. E orar nem sempre é você ir lá para o seu quarto, parar e orar. Não. Às vezes, o momento de você orar é o momento que você está fazendo a caminhada, é o momento que você está enviando a mensagem para um amigo, para um irmão, é o momento que você lembrou daqueles que te perseguem, você precisa orar por aqueles que te perseguem. Orai, sem cessar, orai por você. Sim, Deus prepara os momentos, sim, para nós também irmos de joelho guerrear, né? Os nossos joelhos ali no chão, guerreando com o mover ali da presença de Deus e da Trindade em nossas vidas, porque quando você está no seu campo de guerra, no seu campo de batalha, de concentração, que é o seu quarto,
que é aquele lugar que o Senhor escolheu para você estar com Ele, você não está só, você está com a Trindade, né? Então, os três estão ali com você. Ah, eu não sinto. Não, não sente. Não. Mas é como o vento. Você sabe que o vento existe, você não vê ele, você não pega, mas você sabe que ele está ali. E assim é Deus conosco. Amém, meus irmãos? Que Deus possa te abençoar, nos abençoar, e que você possa pegar essa palavra profética para você. Ei, se você estiver muito acelerado, ou às vezes Deus tem falado para você parar de assistir aquelas coisas que você tem assistido e tem te colocado com medo, tem te colocado ansioso, tem feito você não confiar em Deus. Para e pergunta a Deus se é para você continuar vendo, assistindo, ouvindo, fazendo algo, né? Ver o que é que o Senhor quer falar com você através dessa palavra que o Senhor quer falar conosco. Amém? Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E o nosso Deus, que é uma rocha eterna, é o Deus que vai falar para você quando você precisa o quê? Prosseguir, voltar, né? Aqui o Senhor falou que que há momentos que vamos precisar de voltar. Aqui em Êxodo, capítulo 14, vai falar: fala aos filhos de Israel que voltem, né? Seja quem quiser você. Às vezes você precisa voltar na caminhada para pedir perdão para alguém. Às vezes você está caminhando muito na frente, mas lá atrás você deixou alguém que precisa pedir perdão. Talvez você não consegue pedir perdão fisicamente, mas Deus prepara esse momento porque Ele vai estar lá juntinho com você. Vai estar. Amém? Ah, mas eu não sei. Deus sabe de todas as coisas e Ele fala conosco. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe, que vocês possam receber essa palavra no seu coração, que ela possa, né, arder ao seu coração. Vamos estar orando, porque a gente pode, né, fazer isso que é o que o Senhor nos entregou. Pega aí na minha mão, vamos lá. Senhor Deus e meu Pai, te entregamos diante de Ti a nossa vida. Consagramos a Ti, Senhor, este dia que se chama hoje. Consagramos o alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés. Consagramos, Senhor, os nossos ouvidos, tudo que estamos consagrando é para Ti. Nós consagramos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos animais, aqueles que nos perseguem, aos nossos amigos, aos nossos familiares, às nossas igrejas. Nós consagramos, Senhor, a nossa rua, o nosso alimento, sólido e líquido. Nós consagramos os nossos pensamentos, os nossos olhos, os nossos carros, os nossos veículos. Nós consagramos, Senhor, os nossos sapatos. Nós consagramos, Senhor, a nossa língua. É isso que nós queremos consagrar. Pai, obrigada, pois até que isso nos ajudou. Pai, que se for preciso voltar, que nós voltamos quando for da tua ordem, mas que esse voltar nós não estamos voltando. Nós estamos continuando no teu caminho e fazendo a tua vontade e obedecendo. Às vezes nós não vamos querer voltar, Senhor, mas o Senhor sabe de todas as coisas, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, não vou precisar de falar porque veio isso no pensamento. Às vezes a gente fala assim, às vezes, por exemplo, aconteceu algo, você falou assim, ah, não, isso é passado, passado ficou para trás. Gente, passado é diferente de anteriormente, exemplo. Aconteceu algo, às vezes alguém te irritou, alguma coisa fez, tipo assim, isso ontem. O ontem não é tão passado, meus irmãos. O ontem foi anteriormente. E às vezes o que aconteceu com você anteriormente tá te prejudicando o hoje, né? E às vezes nem é coisa lá do passado. Agora sim, o passado a gente tem que colocar nas mãos do Senhor. Mas se tem algo na sua vida anteriormente, né, que te machucou, que te prejudicou, você precisa voltar nesse anteriormente e pedir ajuda para Deus, entregar essas ansiedades, essas preocupações a Deus, para que Ele possa cuidar da sua vida. Né? Às vezes a gente fala, às vezes até falo com meu esposo, às vezes, né? Coisas que
marido às vezes discute, ou os filhos, às vezes eles falam assim, um trem, às vezes eles falam assim, é passado. Não, passado é o que já aconteceu conosco lá para trás. Isso aí nós já sabemos, né? Mas isso não é tão passado, isso é anteriormente. E o anteriormente a gente tem que orar e vigiar, né? Porque a gente precisa todos os dias, né? Perdoar os irmãos 70 vezes 7, por quê? Pelo que ele te fez lá no passado? Não, pelo que ele te fez anteriormente. Às vezes te fez algo hoje, daí passou 10 minutos, você pensa assim, ah, tem que perdoar o que ele fez ali, foi passado. Não, foi anteriormente. E é por isso que a oração do Pai Nosso, ela está aí. Perdoai aqueles que nos ofendem, assim como nós perdoamos a quem nós temos ofendido. Né? Muitas vezes a gente ofende vendo e percebendo, mas muitas vezes a gente não percebe. Nós somos seres humanos, nós somos falhos. E é por isso, meus irmãos, que muitas vezes você precisa orar e perguntar: Deus, eu também sou filha, eu também sou Israel do Senhor e eu preciso, né, ouvir ao Senhor. E o que o Senhor quer que eu faça? Que eu volte? Mas quando o Senhor falar para você voltar, Ele não está falando que é para você desviar, mas é para você, né, refletir. Né? Desviada é diferente. Muitas pessoas estão desviadas da presença de Deus. E o Senhor pede para que elas voltem. E esse voltem não é um voltem de voltar lá para o caminho, não. Passado, não. Esse voltem para as pessoas que estão desviadas já é outro contexto. É um voltem para voltar para o caminho. Porque se você está parado, você tem chance de continuar. Se você voltou lá para trás, né? E se Deus pediu, você vai resolver algo lá, mas depois continua, né? O caminhar é isso. O que importa é que nós não podemos nos desfalecer e confiar perpetuamente no Senhor. Amém? Deus abençoe. Um abraço.